Olá pessoal, eu sou Wallace, neurocientista, professor da Federal do Oeste do Pará. Mais aqui um vídeo para falar para colocar no meu canal, o NeuroTalk. A saúde mental, todos nós sabemos que é super importante, né? Ninguém consegue fazer nada sem uma saúde mental adequada. Então eu digo sempre que a resiliência mental é a maior força transformadora de realidade, porque se você não tem força mental, se você não tem uma saúde mental adequada, você não consegue realizar seus sonhos, você não consegue trabalhar, você não consegue participar de reuniões, você não consegue estudar, você não consegue nada. Então é fundamental, pessoal, que nós possamos sempre manter a nossa saúde mental. As adversidades da vida sempre irão acontecer, sem dúvida alguma, sempre irão acontecer. A vida, como eu digo, não é para amadores, sempre existirão problemas, mas nós podemos fazer coisas simples que podem não tirar os problemas da nossa vida. Essas coisas simples nos ajudam a enfrentar de uma forma adequada o problema. É uma visão, é uma visão de mundo. A resiliência é a capacidade de nós lutarmos na vida. Os problemas sempre irão acontecer. Então existem estudos que mostram que o estresse crônico é uma das principais causas de depressão e ansiedade. E mesmo com relação a situações extremas como o suicídio, existem pessoas, por exemplo, existe um estudo que foi publicado há alguns anos, em uma revista importante que é Biological Psychiatry, pela Maura Boldrini, da Universidade de Columbia, em Nova York. Ela mostrou que pessoas que têm uma diversidade precoce da vida, perto dos 15 anos, algumas evoluem para depressão maior e acabam se suicidando. Outras evoluem para depressão maior e não se suicidam. E outras nem têm, assim, depressão. Tá? Então, descobriu-se nesse estudo, avaliando o cérebro de pessoas nessas diversas condições, que nas pessoas, que ela chamou de resilientes, aquelas que têm a dificuldade, mas conseguem superar, sem chegar aos extremos de suicídio, etc., apresentam um volume maior de uma região chamada giro denteado. O giro denteado é uma região do hipocampo, que faz parte de um sistema neural do cérebro chamado sistema límbico. Ele é mais conhecido para memória espacial, memória de eventos, etc., memória de objetos. Mas é uma região neurogênica no cérebro, em mamíferos, está bem estabelecido, em outros animais, que produz novos neurônios mesmo no cérebro adulto. Mas em humanos existe uma certa polêmica, mas existem dados que sugerem que mesmo uma pessoa de 90 anos pode produzir novos neurônios no giro denteado. Eu publiquei uma revisão em 2021 na Frontiers in Neuroscience, onde eu detalho essa relação entre desordens afetivas como depressão e ansiedade e a neuroplasticidade, ou mais especificamente um tipo de neuroplasticidade que é a neurogênese adulta, a produção de novos neurônios no cérebro adulto, tá? Então, pessoal, a correlação é que um nível adequado de neuroplasticidade aumenta a resiliência ao estresse. Por exemplo, animais que têm uma morte induzida desses novos neurônios no hipocampo, eles acabam diminuindo a sua resiliência ao estresse. Existem técnicas comportamentais que fazem com que os animais entrem em estresse crônico. Você pode colocar o animal para nadar forçadamente sem descansar, tira da banheira e coloca. Você pode colocar dentro de tubos de uma forma mais isolada, e eles entram no estresse crônico, e é possível testar a resiliência desses animais ao estresse. Então, por exemplo, tem um teste que avalia algo que nós chamamos de flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva é uma capacidade que nós temos, pessoal, de nos adaptarmos a situações diferentes, quando muda um paradigma. Então existe um teste, um experimento interessante feito em roedores. Você coloca roedores, camundongos, em uma banheira onde tem uma plataforma submersa. Isso é um teste comportamental chamado labiríntico aquático de Morris. Então o animal ele nada um pouco, nada e acaba achando a plataforma submersa e descansa. Quando o animal tem um nível adequado de neurogênese adulta, ou seja, que ele tem um número normal de neurônios do giro denteado,
O animal nada e acha essa plataforma rapidamente. Quando os cientistas mudam a posição da plataforma, que é uma mudança de paradigma, os animais que têm uma neurogênese adulta normal, eles têm uma dificuldade, mas eles acham a segunda posição da plataforma que foi mudada. Quando essa neurogênese adulta é alterada experimentalmente por irradiação, por exemplo, ou por algumas alterações genéticas, né, que se pode fazer nos animais, né, que a neurogênese adulta diminui, os animais simplesmente não conseguem encontrar a posição 2 da plataforma. Ou seja, eles perdem flexibilidade cognitiva. Isso acontece também com um outro tipo de memória, que é memória de separação de padrões, né, que acredita-se ser também uma função desses novos neurônios que são produzidos no cérebro adulto. Tá? Então acontece que nós também, né, temos esses parâmetros afetados em várias condições patológicas, algumas desordens afetivas, como ansiedade, depressão, etc., devido ao estresse crônico. Tá? Então, numa depressão crônica, nós perdemos também flexibilidade cognitiva. Até em doenças neurodegenerativas, nós também perdemos flexibilidade cognitiva. Uma forma não medicamentosa, que eu aposto muito para manter em dia a neuroplasticidade, pessoal, é o exercício verde, né, que eu sempre enfatizo. É o exercício realizado em ambientes naturais. Tá? Em parque, né, em contato com a natureza, né? Eu descrevo na minha revisão toda a via neural, tá? Publicada na Frontiers in Neuroscience. Vocês podem ver Gomes Leal e colaboradores não, só eu fui o autor. Gomes Leal 2021 na Frontiers in Neuroscience, onde eu falo a relação entre neurogênese adulta e bem-estar mental, ou bem-estar psíquico, né? Que eu uso esse termo na revisão. Então já existem vários estudos mostrando o impacto positivo do exercício verde na saúde mental, né? Altera a substância branca, altera axônios, né? Altera a produção de novos neurônios, altera a produção de fatores tróficos, que são substâncias importantes para sobrevivência e também induzem neuroplasticidade, como o chamado BDNF, né? Que é da sigla em inglês, fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, mas tem vários estudos mostrando isso, inclusive um recente, onde os autores investigaram camundongos mais velhos, né? 8 meses, 7 meses, e que corriam nas rodinhas, nas gaiolas, não sedentários. Esses tinham níveis elevados de BDNF, desse fator neurotrófico, tá? E também níveis elevados de uma enzima, né? Um tipo de fosfodiesterase, né? Que é produzida pelo fígado após o exercício, vai para a corrente sanguínea, medeia reações bioquímicas não tão conhecidas, mas que impactam o cérebro positivamente. Então, esses animais, esses camundongos mais velhos que não são sedentários, eles sempre foram bem em testes de aprendizagem e memória. Já os mais velhos sedentários, que não faziam exercício nas rodinhas, esses iam pior. E o mais incrível é quando se transfunde o plasma do sangue desses animais mais velhos que não são sedentários para os mais velhos sedentários, eles também começam a melhorar e começam a se darem bem nos testes de aprendizagem e memória. Tá? Agora, o mais incrível desse artigo, né, que eu já comentei uma vez no meu canal, pessoal, é que pessoas que foram investigadas também nesse artigo, idosos, humanos, e que eles também, os que não são sedentários, têm níveis mais elevados dessa enzima que eu falei, produzida pelo fígado após o exercício. Tá? Então, praticar o exercício verde, mesmo o exercício em academia também, que é um pouco forçado, eu aposto mais no verde, que serve para outras coisas, para enriquecer o músculo, etc. É muito importante e na minha revisão eu coloco que isso tem uma raiz evolutiva, pessoal. Evolutiva, por quê? Porque no passado nós éramos, né, nossos ancestrais eram caçadores-coletores. Eles viviam em ambientes naturais, andavam e corriam talvez 15 km por dia atrás de caça, confabulavam e aperfeiçoavam técnicas de caça. Isso contribuiu muito para aumentar a cognição. Tá? Então, por 2 milhões de anos, o nosso primeiro ancestral hominídeo a viver, né, a poder correr, andar por longas distâncias, foi o Homo erectus, o nosso primeiro ancestral hominídeo a ter
a postura totalmente bípede, ele durou por 2 milhões de anos, depois foi extinto, mas isso impactou positivamente na evolução do cérebro. Então tem uma raiz evolutiva, você precisar de exercício e de estímulos naturais, porque foi assim, pessoal, que nossos ancestrais hominídeos foram evoluindo. Isso impactou a cognição, né? E o estágio atual, com grande volume de expansão do córtex cerebral, né, que aconteceu durante a história evolutiva humana, tá? Então, quando veio a tecnologia, a ciência, que nós deixamos de ser nômades, tivemos casas, veio a selva de pedra, vieram as selvas de pedra, isso foi uma quebra, né, no processo evolutivo humano. Tá? Então existem evidências que existem doenças atualmente por ainda que nós não estamos totalmente, talvez, adaptados às condições atuais de modernidade, porque nós somos primatas, pessoal. Nós não fomos projetados evolutivamente para dirigir um carro como esse que eu estou aqui, ou para pilotar um avião, ou para usar eletrônico. Não, nós somos primatas. Nós vivíamos nas florestas, nós vivíamos nas savanas, nossos ancestrais, né? E quando veio a selva de pedra, nós não deixamos de nos exercitar. Nós muitas vezes fugimos do contato com a natureza pelo trabalho, pelo capitalismo. Isso daí impacta negativamente e certamente houve uma pressão evolutiva para que surgissem doenças da mente, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e outras desordens afetivas. Existem atualmente no mundo mais de 12 milhões de pessoas com depressão. Só no Brasil, muito mais do que isso. Muito mais do que 1 milhão de pessoas, né, com depressão. Somando todas as desordens afetivas, nós podemos chegar no mundo, né, a 500 milhões de pessoas com desordens afetivas. Então vamos manter a neuroplasticidade em dia, pessoal. Vamos manter a neuroplasticidade em dia, praticando exercício. Meditação eu faço, é interessante também. E outras atividades adicionais, outras atividades alternativas. Porque você vai, né, o psiquiatra, ele vai prescrever o medicamento, mas temos que também ver a psicoterapia, temos que ver essas abordagens também que eu estou falando. Vamos confiar na ciência. Só a ciência que traz as respostas. Grande abraço.